Olá, hoje eu vou falar de Eclesiastes 2, que diz a vaidade das possessões. E começa dizendo, disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Aqui, Salomão inicia mostrando que ele, além de refletir sobre a vida e descobrir que na vida tudo é uma vaidade, tudo é uma mesmice, é uma repetição das coisas e de que não há nada novo debaixo do sol. Aqui no Eclesiastes 2, ele disse que convida as pessoas a experimentar com ele o gozo da alegria. Mas ele observa que do riso é uma loucura, porque o riso é algo passageiro. Você alegra, você se encanta, você demonstra um prazer na sua vida quando você está rindo, mas você não leva o riso com você. Aquele riso, quando sai dos seus lábios, eles se perdem, eles se vão. Então, foi um tempo gasto com uma coisa que é uma vaidade, é simplesmente uma loucura. E da alegria, para que a alegria serve? Simplesmente para o contentamento do homem. E este contentamento, ele não produz nada de que o homem possa pegar com as mãos e dele ter um fruto, algo que possa demonstrar a alguém. No entanto, a alegria, ela serve para manter o homem de pé, com a alma elevada, porque na alegria que faz com que o homem renove as suas forças para continuar a caminhada. Embora o riso seja uma loucura, porque você rir e o riso some, a alegria, ela também some, mas ela deixa um efeito no seu corpo, que é um benefício tanto físico, mas que depois ele acaba se perdendo. Mesmo essa alegria, ela se vai. E aí ele continua dizendo, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Quer dizer, ele não se entregou à bebida para fazer coisas idiotas, para fazer tolices, para se deixar ser um escárnio na vida de outras pessoas, apenas para alegrar, porque ele manteve a sabedoria, ele manteve a bebida no controle da sua mente intacta, para que ele conseguisse entender o que ia ocorrer com ele. E entregar-me à loucura, quer dizer, ele teve uma sabedoria de beber a ponto de que ele pudesse observar que tipo de loucura aquela bebida lhe levaria a fazer. Até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Então a primeira coisa que ele já observou, depois de ficar bêbado, ainda com sabedoria, mas que cometendo atos de loucura, é que a vida ela é passageira, ela tem um tempo limitado. Você só vive debaixo do céu, você só vive essa vida alguns dias. Depois disso, a morte lhe encontrará. Não há como escapar desse ciclo. Aí, durante essa bebedeira em que ele estava pensando, ele empreendeu grandes obras, edificou para ele casa, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açude, para regar com ele o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que vieram antes de mim, viveram em Jerusalém.
Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Então aqui Salomão mostra que durante o seu período de sabedoria, mesmo enquanto ele bebia um gole, um ou outro, ele se dedicava aos afazeres da vida. Ele plantava, uma vinha, ele tinha cabeças de gado, ele tinha servos para fazer seus afazeres, ele tinha pessoas que trabalhavam para si. Ele tinha tanto uma cidade para governar e tesouros que ele angariavam daquilo que ele comercializava, e fora das conquistas que, como rei, ele teve em outras terras. Ele foi o rei que teve o maior domínio e maior sabedoria e teve mais esplendor do que os demais reis que vieram sobre Jerusalém. E com esses esplendores, com toda essa pompa, ele também desfrutou de todas as delícias que os homens comumente desfrutam, que é o gozo de variar de várias mulheres. Ele teve todas que ele quis e das que ele desejou, ele teve para si. Porém, ele fez tudo isso mantendo a sabedoria, mantendo a sua vida regrada, ainda não dada à bebedeira, sem cometer loucura. Se a vida com sabedoria lhe proporcionou isso, ele passou então a fazer outras coisas. E diz Eclesiastes: tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então Salomão chegou à conclusão de que construir a vinha, ter aquele reino glorioso, ter aquele mundo de servos e servas, ter diversas mulheres, ter tudo, ter pratas e ouro em abundância, ter tudo aquilo que os seus olhos desejaram e ser dono de tudo e ouvir as canções que quis. Tudo isso não passava de uma fadiga para conseguir alimentar a sua vaidade, a vaidade de ter aquilo. Então ele descobriu que essa vaidade faz com que o homem corra atrás do vento, porque uma hora ou outra ele vai partir. E aí ele construiu vinhas, ele teve gado, ele teve servos, ele aproveitou do convívio de diversas mulheres e ele ouviu muita música, mas no fundo ele não vai levar nada, porque tudo aquilo vai ficar para trás. Foi correr atrás de um vento, ou seja, nenhum proveito teria depois que ele partisse debaixo do sol. Aí ele continua a pensar. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Quer dizer, ele já não passou a observar apenas uma sabedoria que procura saber o que existe, entender por que aquilo existe e ter uma sabedoria reflexiva, quer dizer, um conhecimento prático da existência e do porquê que aquilo existia. Ele passou a ter uma sabedoria que era dada à loucura, atos impensados, e a estultícias, que é atos feitos com maldade, feitos de forma desregrada. E ele continua: que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi
que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quando a luz traz mais proveito do que as trevas. Então ele já começou a mudar um pouco o entendimento. Salomão observou que a sabedoria, quando ela é feita com temor de Deus, tendo um princípio, algo que barre a sua forma de agir, ela é aproveitável, ela tem uma coisa boa na alma do homem. Mas quando a sabedoria, ela se mistura com loucura e estultícias, quer dizer, com maldades, com atos de perversidades, ela se torna em ações de trevas, ações que corrompem, que cortam o relacionamento do homem com Deus. E ele continua: os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e a mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois que me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Salomão, então, ele chega à conclusão que, embora ele haja com sabedoria, com temor de Deus, que haja as suas ações sejam feitas com propósitos lícitos e justos, elas no fim terminam da mesma forma que as ações que foram feitas com loucura e de estultícia, porque tudo vai passar, a vida vai acabar. Não adianta ele achar que ele vai levar consigo todo o conhecimento que ele adquiriu. Logo, até o ajuntar da sabedoria, seja uma sabedoria justa, é vaidade. É simplesmente para o homem mostrar os seus títulos e a sua capacidade intelectual frente aos demais. Por exemplo, há pessoas que adoram colecionar títulos, fazem cursos de inúmeros cantos e áreas do conhecimento, mas não colocam nada em prática. Porque o objetivo deles não é apenas usar aquilo e que aquilo vai lhe trazer uma vida posterior melhor, mas é apenas ostentar aqueles diplomas, aquele currículo que ele adquiriu. E ele descobriu que essa ostentação, inclusive, dá muita sabedoria, é uma vaidade, porque com o tempo ela vai acabar e ela não nos seguirá no pós-vida. Lá, depois que morremos e para onde nós formos, ali não haverá valor àquele conhecimento que foi adquirido. E continua Eclesiastes 2 dizendo: também aborreci todo o meu trabalho, com que afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho não havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pôde dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre tudo, o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigava debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. A nova reflexão que Salomão faz é de que, mesmo a sabedoria que ela é adquirida de forma justa, aquela sabedoria que ela é legítima,
que ela produz um bem às demais pessoas, é uma sabedoria que ajuda a evoluir a sua terra, a sua vida e a sua casa, inclusive a sua cidade. Esse ajuntar de sabedoria também, ela não vai ter muito efeito para ele depois que ele partir. Ao contrário, ninguém vai usufruir, ele não vai usufruir dessa sua sabedoria depois de sua morte. Isso vai ser herdado por outras pessoas. E as outras pessoas que herdarem, elas não compreenderão o empenho que foi feito para adquirir aquela sabedoria, para adquirir todo aquele ganho, para ter toda aquela ciência, toda aquela destreza que foi ajuntada com esforço. E isso vai ser um grande mal para aquele que herdar, porque ele vai herdar sem ter o conhecimento, a ciência de como manter. Então, mostra mais uma vez que não passa de vaidade até aquilo que se junta para deixar, porque aquele que vai herdar, ele não tem a sabedoria para tomar conta daquilo que ele ganhou de mão beijada. E continua a sua reflexão: pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Aí Salomão, ele tem uma conclusão que aqui realmente é triste. Salomão chega à conclusão de que ele gastou a sua vida dedicando a conhecer, a adquirir bens, riquezas, conhecimento, a se engrandecer perante as demais pessoas. No final, toda a benevolência que ele adquiriu acabou sendo um motivo de desgosto, porque quando ele ia dormir, deixava ele preocupado porque ele tinha que manter aquilo que ele adquiriu, preocupado porque agora ele tinha que vigiar para não ser lesado naquilo que adquiriu. Ele passou a dormir e a não descansar, porque ele passou a imaginar como ganhar mais e acumular mais do que aquilo que ele já tinha. Então, mais uma vez, ele chegou que isso também é uma vaidade. E continua Eclesiastes 2. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze bem o seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas o pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, é correr atrás do vento. Salomão encerra Eclesiastes 2, diagnosticando que a única coisa que vale a pena ao homem e que realmente lhe é aproveitoso é o comer, é o beber, é o gozar de estar na presença de outras pessoas e da alegria de poder fazer um trabalho. Isso, sim, é benéfico. E, além do mais, ele descobriu que a pessoa só consegue fazer isso porque Deus é quem o sustenta, porque é em Deus que está o prazer de comer, beber e de fazer tudo aquilo que a sua alma quer gozar. Porque se Deus não o abençoar, ele não terá como ele trabalhar. Se Deus não o abençoar, ele não terá condição nem de comer, nem de beber, menos ainda de gozar daquilo, do sustento das suas mãos, do trabalho que ele teve. Então, ele descobriu que Deus é a melhor coisa que um homem pode ter. É aquela comunhão com o Senhor, porque aquilo que agrada a Deus é a única coisa que o homem leva. Mas até mesmo
esta comunhão do homem com Deus, que agrada a Deus, é uma vaidade. Mas essa vaidade é uma vaidade abençoada, diferente das demais, que é apenas correr atrás do vento. Que nós possamos ter a mesma compreensão que Salomão teve em Eclesiastes 2, que o nosso prazer esteja em ter Deus para relacionar conosco, porque assim, tudo aquilo que nós fizermos, todo o fruto do nosso trabalho, da nossa labuta, será abençoada, porque será um trabalho que Deus proporcionou a cada um de nós e Deus cuidou para que nós pudéssemos fazer daquela forma. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Espero vocês para uma nova lição que é em Eclesiastes 3. Que o Senhor te abençoe. Amém?